É isso aí, meu povo lindo. Nós estamos aqui fazendo mais uma videoaula. Na verdade, é um bate-papo apenas só para relembrar o que a gente viu nesse bimestre sobre literatura, né? Nós começamos falando sobre as noções de arte, gêneros literários, figuras de linguagem. Nós falamos aí acerca dessas questões aí, nós lembramos o que é literatura, o que é cultura, manifestação artística. Falamos aí dos gêneros literários, o gênero épico, o gênero dramático, o lírico e as narrativas modernas. Falamos acerca de algumas figuras de linguagem, porque é importante, já que as figuras de linguagem são muito utilizadas na nossa literatura. Quando eu falo nossa literatura, não só a literatura brasileira, claro que as figuras de linguagem que nós estudamos são figuras de linguagem da língua portuguesa, mas é um recurso utilizado em outros idiomas e outras línguas, e nós comentamos um pouco sobre isso. Depois nós falamos sobre o quinhentismo, lembrando que é o primeiro movimento literário da literatura brasileira, conhecido como a literatura quinhentista, que é aquele momento que nós temos a, a produção de textos que vão informar tanto ao rei de Portugal como a quem interessasse as coisas da terra recém-descoberta, da terra Brasilis. Então ali nós percebemos cartas, relatórios, documentos que vão tratar dessa questão do primeiro contato do colonizador com a terra colonizada. Vai haver ali alguns relatos sobre esse contato, não só do homem branco com o território recém-descoberto, ou recém-encontrado, recém-achado, como você queira dizer, também pela o contato do homem branco com o índio. A gente pode perceber que esse primeiro contato entre o homem branco e o índio é um contato amigável. A gente percebe pela carta desculpe, a carta de Caminha, que há uma tentativa de estabelecer uma relação amigável entre o homem branco, né, o colonizador, e o índio, sendo que à medida que essa colonização vai avançando, à medida que esse relacionamento entre eles vai avançando, o homem branco tentando catequizar o índio, e não só isso, mas tentando fazer com que o índio o servisse, tratando-o mesmo inicialmente como um escravo, faz com que esse contato não se torne mais amigável e muda. E num primeiro momento o Caminha ele descreve o índio como um ser dócil, amigável, gentil, inocente. Nas cartas seguintes de outros relatores, outros escrivães, nós vamos ler ali que eles vão comparar os índios a seres bestiais, a quase animais mesmo. Depois do estilo, da literatura de informação, no quentismo nós temos também a literatura de catequese, utilizada pelos jesuítas para catequizar o índio. Era aquela literatura que tinha principalmente altos sermões, e esses autos, que eram peças produzidas com fim catequizante, ela tinha a seguinte estrutura: o bem, que era representado pelos dogmas e pelas crenças do homem branco, versus o mal, que é tudo aquilo que se opõe à cultura do homem branco. Essa competição, essa disputa vai redundar em seguinte resultado: a necessidade da catequização para que o homem seja redimido, para que o índio seja salvo. Isso vai produzir um processo de deculturação do nosso índio, fazendo com que ele se perca, né? Perca em muitos aspectos a sua identidade, levando alguns até mesmo ao suicídio por conta de uma perda de identidade. Depois desse movimento quinhentista, nós temos o Barroco, que vai se iniciar em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, e depois disso nós temos aí uma produção de literatura barroca feita pelo
Gregório de Matos Guerra na poesia, o conhecido Boca do Inferno. Ele teve esse apelido por causa da sua literatura satírica, né, da sua poesia satírica, embora ele tenha tido também uma poesia religiosa e poesia amorosa. E na prosa nós temos o Padre Antônio Vieira. Nós temos duas estéticas, né, dois estilos no barroco, que são o conceptismo, que é um jogo de conceitos e ideias, onde vai se brincar muito com as antíteses, com as metáforas, com as hipérboles, com o hipérbato, que é aquela inversão da ordem da oração, a fim de dificultar até o entendimento, não porque a intenção desse escritor seja criar dificuldade, mas é porque o estilo é um estilo que traz um refino, um rebuscamento, e esse rebuscamento vai ser representado por essas figuras de linguagem citadas. Temos o cultismo, que é um jogo de palavras, onde ele vai brincar com essas palavras e não com ideias, mas ele vai fazer essa brincadeira utilizando palavras. É isso que eu tenho para resumir sobre o barroco. Seguindo em frente, a gente pode falar também, nós conversamos esse bimestre sobre o arcadismo. E no arcadismo nós percebemos e vimos que esse movimento ele foi aqui no Brasil influenciado ou influenciou, porque uma coisa não se desvencilha da outra, pelo movimento de Inconfidência Mineira, já que Tomás Antônio de Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa foram inconfidentes e são considerados dois dos maiores escritores do arcadismo brasileiro. O arcadismo ele tem como característica a simplicidade, o bucolismo, né, a busca pelo que é tranquilo, o fugere urbem, que é a fuga da cidade, o locus amoeno, buscar um lugar ameno, e esse lugar ameno é no campo, um lugar onde aquele homem vai viver uma vida pastoril, tranquila, buscando a simplicidade, e a fuga, né, do urbano, o fugere urbem, e também defendia ali o Carpe Diem. Só lembrando que o Carpe Diem também é um pensamento do barroco. A única diferença é que no barroco esse Carpe Diem ele vem permeado pelo medo, pelo sentimento de frustração, porque ele sabe que se ele for buscar a realização dos seus desejos naturais para viver o dia, ele vai pecar e pecando ele se afasta de Deus. Esse é o pensamento do Carpe Diem no barroco. Já no arcadismo, como não se tem nenhuma proximidade com a religiosidade, não tem nenhuma busca pelo divino, pelo contrário, né, o arcadismo defende os princípios do antropocentrismo, esse Carpe Diem ele é liberado total, ou seja, a vida é passageira, a vida é fugaz, a vida é efêmera, e o que eu preciso fazer? Vivê-la intensamente, e o Arcade vai fazer isso, ele vai viver essa vida ardentemente, sem se preocupar muito com o que vem no pós-morte, já que nem nisso ele crê. Nós falamos desses movimentos literários nesse bimestre. A ideia aqui foi só trazer uma breve reflexão, uma lembrança do que nós estudamos, além de, como falei inicialmente, estudamos os gêneros literários, o que é a arte, né, a literatura como arte, os movimentos artísticos, e também estudamos as figuras de linguagem. Estamos encerrando o nosso conteúdo de literatura do primeiro bimestre. A maioria desse conteúdo foi trabalhado online, infelizmente por causa dessa necessidade que estamos todos nós de ter que ficar em casa. Não tem outro jeito, é necessário. É uma situação que é difícil, não é fácil, eu tenho certeza disso. Não é para você, não é para mim, não é para ninguém, mas nós precisamos continuar caminhando, acreditando que dias melhores virão, acreditando que tudo vai ficar bem e buscando aí crescer, porque não podemos perder o foco e esquecer que temos um objetivo maior, e seguir em direção a esse objetivo é importante.
Um grande abraço a você, até a nossa próxima videoaula. Valeu!